Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui nesta manhã para compartilhar a palavra dEle juntamente com os irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Adriel, também da minha pastora, pastora Marcela, pela honra, de nos permitir estarmos aqui. Também pastora Priscila, líder da Umadem, que Deus abençoe. Obrigado pela confiança. E agradecer a todos vocês que estão orando, clamando, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele continue falando ao vosso coração. Sei que foi um final de semana abençoado. Deus, Ele tem falado grandemente ao vosso coração. Estivemos aí ajudando aí na parte da segurança, e de vez em quando aqui dentro, lá fora. Mas Deus, Ele é fiel. Eu sei que se terminasse agora, eu sei que sairíamos daqui satisfeitos com aquilo que Deus já tem feito e vai continuar fazendo. Sobre cada vida, sobre cada ministério, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, continue orando por nós, continue intercedendo pela nossa vida, e temos certeza que Deus ainda vai ministrar o seu coração ainda nesta manhã. E eu sei o que é final de festa, o final de um congresso ainda mais. Eu sei que você está cansado. 3 dias, e ontem foi o trabalho o dia todo. Mas o importante é que você está aqui nesta manhã. Abre a sua Bíblia comigo, assentado mesmo, não precisa se colocar de pé. Esther, capítulo de número 4. E o versículo de número 14. Ele diz assim: pois se de tudo te calares, agora socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao rei. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, entramos em Tua presença em oração, neste lugar, Senhor. Lugar este, ó Pai, onde o Teu povo se reuniu para prestar um culto ao Senhor de agradecimento, ó Pai, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por esta mocidade, Senhor, e por cada um de nós que aqui estamos. Pai, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o Teu povo de maneira grandiosa e maravilhosa. Pai, mais uma vez eu preciso do Senhor, necessito do Senhor, e o Senhor sabe o quanto eu dependo de Ti para pregar a Tua palavra, para pronunciar a Tua palavra. Até porque, Deus, a palavra não é minha, é Tua. A única coisa minha aqui é a minha voz, que o Senhor, ó Pai, está com toda a liberdade de usá-la para que a Tua palavra possa fluir nos corações dos Teus filhos nesta manhã. E o Senhor, ó Pai, possa ter misericórdia de mim, Senhor. Meu Deus, eu sei, Deus amado, e reconheço, Senhor Jesus, a minha dependência do Senhor, ó Pai. E é por isso que eu oro a Ti nesta manhã. E peço ao Senhor que nos ajude, não só a mim, mas a todos nós que aqui estamos. E tudo aquilo que queira nos impedir, ó Pai, aquilo que queira tirar o nosso foco, a atenção da Tua palavra, que seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus.
que caia por terra, ó Pai, para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema escolhido é de suma importância para os dias atuais. Escolhidos para esse tempo, eu tomei a ousadia de colocar um subtema nesse tema. E ele é uma chamada, um propósito e uma missão. Esther, uma judia, uma jovem judia, que estava na fortaleza de Suzã, cujo rei Assuero, que reinava naquele tempo, estava no seu 3º ano do seu mandato como rei. Assumiu, tomou posse como rei, e nesse 3º ano foi o ano que ele destituiu, que ele destronou a Vaste, a rainha, por não obedecer um pedido seu. E 4 anos após, quer dizer, 7 anos do seu reinado, foi o ano que Esther foi anunciada ou foi escolhida como rainha. E 5 anos após a sua estadia como rainha, foi quando Amã planejou a destruição de todo o povo judeu. Planejou e formalizou um plano para destruir. O nome Esther significa estrela. E Esther também tinha um segundo nome que era Adasa, que significa morta. A estrela, a gente sabe que ela brilha e dá um realce no céu, principalmente no período da noite. Quando você olha para cima e admira aquelas estrelas brilhantes, numa noite de lua cheia, principalmente, você fica impressionado com a beleza e a criação do nosso Deus. Quando você olha para a murta é uma árvore de folhas verdejantes, de uma flor muito cheirosa, também intitulada como uma rosa branca, que exala um cheiro, um perfume muito gostoso da murta. Então, esses são os nomes e os seus significados do nome Esther e também de Adasa. Uma judia que estava dentro de uma fortaleza, levada cativa juntamente com seu primo Mardoqueu, e criada por ele porque os seus pais haviam falecido, e ele tomou ela como filha e a criou, educou da melhor maneira possível. Pessoa simples, humilde, uma pessoa que estava dependente das coisas que Deus tinha para a vida dela. Mesmo a gente sabendo que no livro de Esther você não encontra a citação da palavra Deus, mas você vê a ação de Deus dentro do contexto desse texto que a gente leu, dentro do livro por inteiro. Você vai ver Deus agindo do princípio ao fim, os caminhos que Deus escolhe para abençoar o seu povo, de que forma Deus age, como Deus trabalha para que o povo seja abençoado. Esther era formosa, órfã, e Esther tinha essas qualidades. Uma qualidade muito importante que Esther carregava consigo era a humildade, ser humilde. E isto é de suma importância na vida de cada um de nós que aqui estamos, a humildade. Esther era uma jovem, porém instruída pelo seu primo Mardoqueu. Esther era aquela moça que passava perto de alguém, era um bom dia, uma boa tarde, ou passava perto de um senhor ou de uma senhorinha, e ali perguntava se eles precisavam de ajuda. A humildade, ela significa a gente ter, você pensar de uma forma coletiva, não pensar somente em si mesmo. É reconhecer as suas mazelas, as suas fraquezas, as suas limitações. Ser humilde é isso, não é você trajar uma roupa e dizer, a roupa toda rasgada, e dizer, não, eu sou humilde, não é isso. Isso não representa a humildade. A humildade, ela parte de dentro para fora, nas suas ações, como você se comporta, como você age, mesmo sendo uma pessoa simples. Então não está dentro das suas vestimentas, da forma que
você, sobrevive na sua casinha simples, não. Mas está aqui dentro. Ela começa aqui dentro, a formar aqui dentro. Como eu trato as pessoas que estão à minha volta. Como eu falo com as pessoas que estão perto de mim. Como eu me deparo diante de situações. Como eu faço para ajudar alguém. Como eu compartilho a minha história com alguém. Quer dizer, agir de uma maneira respeitosa. Não ser exibido. Não praticar esse exibicionismo. Começar a pensar só na gente e os outros a gente não quer nem assunto. Pensar de forma coletiva é você pensar num todo. Se está bem para mim, tem que estar bem para o meu próximo, para as pessoas que estão à minha volta. É isso que eu tenho que pensar como humilde, uma pessoa simples. E Esther tinha isso na sua vida. Aí você vai vendo na trajetória da vida dela, você vai vendo dentro do processo, até ela chegar a ser rainha, aí a gente vai descobrindo o porquê que Deus escolheu ela e não escolheu as outras que estavam ali. Que certamente havia filhas de nobres daquele reino, havia pessoas muito mais evoluídas do que ela, mas Deus se agradou de Esther por causa da sua humildade, da sua simplicidade. O texto vai dizer para nós no capítulo de número 2, que Esther, ela não quis se vestir ou pegar adereços ou alguma coisa que tinha lá na casa onde ela estava se preparando, que foi 1 ano se preparando, foi 1 ano se dedicando para poder se apresentar ao rei, e quando chegou o seu dia de se apresentar, ela não quis nada do luxo que ali era oferecido. Ela quis ir da maneira mais simples possível. Isso aí era Esther. Aí você vê a humildade dela, a simplicidade dela, e Deus se agrada disso. Deus, ele gosta de ver ações como as ações que Esther teve, porque às vezes a gente quer crescer, quer subir, quer chegar ao topo sem nenhum pingo de humildade, sem nenhum pingo de simplicidade, e não é isso que Deus quer para a sua vida. O orgulho, ele tem que ser quebrado, ele tem que ser destruído da nossa vida, para que a graça de Deus possa superabundar em nós, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da sua vida, porque Deus, ele olha diferente dos homens que estão à nossa volta. A beleza exterior, ela vai passar, esta beleza, ela vai sumir com o tempo, com o passar dos anos, aquela pele lisinha, ela vai ficar enrugada. Por mais que você faça práticas para tirar os defeitos, não vai conseguir, porque a tendência é envelhecer dia após dia. Mas aqui dentro tem que estar renovado, tem que estar em perfeito estado de uso, para que Deus possa continuar usando a sua vida de maneira poderosa, de maneira graciosa. A Bíblia diz para nós em Provérbios capítulo de número 16, verso 33, na parte B, que a humildade, ela precede a honra. Quer ser honrado? Seja humilde. Em Provérbios também, no capítulo de número 18, no verso 12, na parte B também, no versículo, fala a respeito do mesmo assunto, que é a humildade. Ela precede a honra. Você vai vendo que a repetição do texto, e também sempre na parte final, nos mostra isso. Porque se a gente quer ser honrado, a gente tem que ser humilde. A gente tem que reconhecer quem somos nós, reconhecer quem somos na fila do pão, saber como nos comportar diante dessas situações, porque aí sim Deus, ele vai honrar a sua vida de maneira plena, de maneira abundante. E a Bíblia diz também para nós em Tiago capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. 1 de Pedro, capítulo 5, no verso 5, a Bíblia também diz para nós que porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por que que Pedro repete a mesma frase, ao mesmo versículo, o mesmo texto que Tiago, ele assim recita, que ele mostra para nós, para você ver como Deus, ele trabalha, como Deus age, como Deus, ele mostra para a gente como ele procede na vida das pessoas.
que estão diante dele, que querem, ser abençoadas por ele. Então Deus, a graça dele, o favor que eu e você não merecíamos, é o que ele quer implantar na nossa vida, nos tornando merecedor daquilo que ele reservou de melhor para cada um de nós. E também, Mardoqueu, que era tio ou primo de Esther, ele, além das suas instruções do momento, destruir Esther, quando ele fala essa frase que nós lemos, a frase que foi escolhida dentro do texto para colocar esse tema, você vê que ele chama a atenção dela para o assunto que estava em questão no momento, porque ele já havia colocado um vestido de saco, uns panos de saco sobre o seu corpo. Era um costume raspar a cabeça como sinal de humilhação, de angústia. Ele já estava nesse ponto. Ele sentado à porta do rei, ela mandou vestes para ele, mandou roupa para ele, ele não se vestiu, porque ele estava indignado com a situação do decreto que foi feito para destruir o seu povo. Isso aqui mostra para nós também que as nossas reações diante de situações que vêm ferir o povo de Deus, que vêm atacar o povo de Deus, como nós nos comportamos diante de uma notícia como essa que Mardoqueu recebeu da lei que a Amã preparou para destruir o povo. Qual seria a nossa reação neste momento? Como nós reagiríamos a tal situação se nós ouvíssemos que foi feita uma lei e a lei ordenava matar o povo e tinha dia e hora para isso acontecer? Como seria a minha reação e a sua reação nesta hora? Como nós nos comportaríamos como servos de Deus? Será que o nosso comportamento, ele seria como o comportamento de Mardoqueu, que quando viu a situação, ele tirou aquelas vestes e colocou um pano de saco sobre o seu corpo e foi se humilhar? Mas Mardoqueu, eu tenho certeza que ele sabia do projeto de Deus, porque ele não foi para outro canto. Mardoqueu foi para a porta do rei. E quem estava lá dentro do palácio? Esther. Mardoqueu, certamente ele teve a noção que Esther não chegou naquele lugar por chegar. Esther estava ali porque Deus tinha um propósito. Deus tinha uma obra a realizar através da vida dela. E ele entendeu isso, por isso que ele foi para lá e sentou ali. E quando ela mandou levar roupas, tudo, ele falou: não vou me vestir. E mandou anunciar a ela o que estava acontecendo. E ela relutou para não fazer nada, porque não, eu não posso, se entrar lá vai morrer, pode ser qualquer pessoa. Mas ele mandou dizer a ela: olha, se você quiser fazer, amém, mas se você não quiser, Deus, eu vou dizer Deus, porque ele não fala aqui Deus, ele fala socorro, virá de outra parte, ou Deus levantará outro para nos socorrer, mas você e a casa de teu pai vai morrer também. Agora, Esther, entenda um propósito. Quem sabe não foi para esse tempo, para esse momento que você chegaste a este reino. Você já parou para pensar nisso? Primeira atitude de Mardoqueu de recorrer a quem poderia trazer solução para o caso. Essa é a atitude que nós deveremos ter. Não é você ir lá e bater de frente com o autor da lei, mas é você ir lá e dobrar o seu joelho e falar com quem pode resolver o problema, com quem pode dar a solução para a causa que está sendo julgada ou está sendo tramitada para poder destruir o povo. É com os joelhos que nós vencemos. É debaixo da oração que nós vamos conseguir vencer situações que aparentemente aos nossos olhos é impossível de ser resolvida, mas como para o nosso Deus não há causa impossível, nós sabemos que se nós dobrarmos os nossos joelhos, clamarmos a Ele de todo o nosso coração, Ele vai nos ouvir e vai agir em favor de cada um de nós. Era uma nação que estava em jogo, era uma nação que estava correndo risco, e somente através da oração que conseguiríamos vencer, ou ele venceria.
E ele foi buscar em quem poderia fazer isso. Deus direcionando o propósito dele através da vida de Esther naquele palácio. E quando Esther ouve esta palavra, Esther também entende que Deus estava naquele propósito, que Deus estava naquele negócio. E ela entende que ela chegou ali, naquele lugar que ela estava, para interceder pela vida do seu povo. Ela estava ali para isso. Ela estava ali no papel de uma salvadora, no papel de uma pessoa que seria o alvo para salvar a vida de muitas outras pessoas. Você já parou para pensar nisso também? Que você não chegou até aqui simplesmente por chegar? Que Deus tem um propósito através da sua vida? E o propósito que Deus tem através da sua vida é para que outras pessoas sejam salvas através de você, através da sua fala, através da sua intercessão, através das suas ações, que Deus quer salvar alguém. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Mas o medo não pode nos parar. O medo não pode fazer a gente retroceder, não. Independente do lugar que a gente esteja, Deus sempre vai ter um propósito através da nossa vida. Você serve um Deus fiel, verdadeiro, que nunca deixou você sozinho e nunca vai deixar você sozinho em meio a uma batalha de forma alguma. A Bíblia diz para nós em Isaías, capítulo de número 49, se eu não me engano, versículo 15, ele disse que pode uma mãe, todavia, se esquecer de um filho que amamenta, mas o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, todavia, Ele não se esquecerá de você. Então não importa onde você esteja, Deus vai estar ali. Se você estiver com o coração voltado para Ele, Ele vai estar presente. O livro não menciona o nome dele, mas as atitudes, as ações demonstram que Deus estava no projeto, que Deus estava agindo, intervindo na situação. Afinal de contas, ali não era qualquer povo que eles estavam mexendo, que a Bíblia nos compara como a menina dos olhos de Deus. Somos protegidos por Ele. E toda vez que alguém tente ferir a menina dos olhos de Deus, a sua proteção, ela vem e fecha. Ela vem como um escudo para te proteger. E esse escudo é Deus, Deus te protegendo, Deus agindo sobre a sua vida. Você não é um qualquer, você é coisa rara diante de Deus. Esther entende, Esther compreende, e ela vai para a preparação, ela vai se preparar para poder entrar na presença do rei. A preparação dela, falou, vai agora, junta quem você puder juntar aí fora. E vamos fazer um jejum de 3 dias. Não vamos comer e nem beber durante 3 dias. Você aí e eu do lado de cá. 3 dias. E a Bíblia diz para nós, Amós capítulo 4, versículo 12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Preparação, algo que nós estamos deixando dia após dia a desejar, e queremos entrar na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, achando que do jeito que a gente entra, e a gente quer impor para Deus fazer alguma coisa sobre a nossa vida, mas nós não buscamos os requisitos corretos para que a gente possa adentrar a presença do rei. Esther mostra isso, uma preparação para entrar diante do rei. Não adianta chegar lá e falar, não, vou entrar na presença do rei de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Porque se ela entrasse de qualquer jeito, ela ia morrer, ela já sabia disso. Mas quando ela foi lá, se preparou durante os 3 dias. E quando venceu os 3 dias de preparo, ela vai lá e as portas se abrem e o rei recebe ela. Ela se preparou antes de chegar à presença do rei. A preparação que nós estamos aqui hoje, que são parte dela, se preparando para encontrar com o nosso Deus. Essa preparação que nós estamos tendo aqui hoje,
E vamos continuar nos preparando para nós não chegarmos na presença do nosso Deus de qualquer maneira. Para que quando nós chegarmos lá, a palavra que nós viemos ouvir, queremos ouvir, é: entrai benditos de meu Pai e desfrutai do que eu tenho reservado para vocês. É esta palavra que queremos ouvir na hora que chegar lá. Não é a palavra: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Não é isso que Deus quer para nós. Prazer de Deus é que nenhum se perca, mas que todos venham ser salvos. Mas se não houver preparação, não tem como encontrar com o nosso Deus. Preparação, colocar a vida diante do Senhor. Não é a aparência, é o que está dentro de nós, é quebrantar o nosso coração. O salmista Davi, ele disse isso, que Deus, ele se alegra no coração quebrantado, espírito contrito. É isso que Deus se alegra. Deus quer ver isso na nossa vida, na nossa trajetória. E às vezes a gente quer chegar lá de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não é assim que devemos fazer. E a Bíblia diz, Josué capítulo 3, versículo 5, Josué falando para o povo que ia chegar à terra prometida, ia atravessar o Jordão para a terra prometida. E Deus falou com ele para que chamasse o povo para santificai, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. E aquele povo, o exército, eles tinham que ficar a quase 1 quilômetro de distância da arca, que era símbolo da presença de Deus em meio ao povo. Quase 1 quilômetro de distância eles tinham que ficar da arca. Mas se eles não se santificassem, certamente aquele Jordão não se abriria. Então Deus chamou o povo para uma preparação, para que no outro dia ali acontecesse um milagre, uma maravilha surgisse naquele lugar. E às vezes a gente requer de Deus algo, mas não se preparamos para isso. E eles fizeram conforme Deus ordenou. E no outro dia, eles à distância de quase 1 quilômetro, eles puderam contemplar os sacerdotes carregando a arca. E quando eles pisam na água do Jordão, a água, ela para. E ali abre-se o caminho para que eles pudessem passar para tomar posse da terra prometida. O caminho foi aberto, mas antes do caminho ser aberto, teve que ter uma preparação antes. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preparação. Mas o que eu quero deixar aqui para nós hoje, dentro do contexto desta palavra, é saber das ações de Deus. Que Esther, primeiro ela deu a sua vida, ela pôs a sua vida em risco para salvar outras vidas. Ela se colocou à frente, ela poderia ser morta. Se o rei assim não levantasse o cetro e apontasse para ela, poderia ser morta. Mas ela deu a sua vida, colocou a sua vida em risco para salvar outras vidas. Ela colocou a sua vida em perigo para salvar outras vidas. E a Bíblia diz para nós, em Lucas capítulo 9, versículo 24: pois qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas qualquer que, por minha causa, perder a sua vida, este a salvará. Olha, Esther, como eu disse, era humilde, e ela não pensava só em si mesma. Ela não pensava somente em sua pessoa, ela pensava de maneira coletiva, e ela colocou a sua vida em risco para salvar outra vida. Um chamado, um propósito, uma missão. A missão dela era salvar pessoas, vidas. Aí eu volto no texto lá em Gênesis capítulo 37, para falar um pouco também sobre José, que dá um paralelo entre as duas histórias, porque ambos tinham uma missão a ser cumprida. Mas o processo não foi tão fácil para José. José começou a ser perseguido dentro de casa, não foi em outro ambiente, dentro de casa. José era filho de Jacó e Raquel. Podemos dizer que era o primogênito de Jacó com Raquel, a sua esposa. José. Aí você vai ver o porquê do carinho
de Jacó para com José. Porque quando ele chegou lá no poço, quando ele chegou lá, ele viu quem primeiro? Por quem que ele, ou quando ele chegou na casa, né, do tio dele, quem ele viu primeiro? Por quem que ele se apaixonou? Por quem que ele trabalhou 14 anos para ter como esposa? E ela deu a ele um filho, e o nome José, e ele abraçou José, cuidou de José, diferente dos demais, porque era o filho da mulher que ele se apaixonou, que ele casou com ela e trabalhou 14 anos para tê-la. Você vê o cuidado, a túnica diferente, o tratamento diferente por José, mas tudo isso tinha um propósito. Tudo isso tinha uma ação de Deus ali, na vida de José. Isto fez com que os irmãos de José odiassem ele, queriam a sua morte. E já pensou, você chega lá, você teve um sonho, um projeto, Deus deu a você, você acorda feliz, você vai contar para quem? Você vai reunir a sua família e vai contar para a sua família, que você quer compartilhar com alguém, e ele foi compartilhar com quem? A família dele. E ele conta, os irmãos já ficou com raiva. E ele vai e tem outro sonho. E quando ele vai e conta o segundo sonho, aí pronto. Aí a mente dos irmãos dele falou, não, vou matar ele, porque esse cabo aí, ele quer reinar sobre nós, ele quer que nós servimos a ele. Mas eles não sabiam o projeto de Deus. Eles não sabiam o plano que Deus tinha para realizar através da vida de José. Que lá na frente, eles iam ser gratos a Deus pela vida de José. Talvez você não esteja entendendo o processo que você esteja passando hoje. Talvez você não esteja entendendo o porquê das lutas, o porquê das perseguições, o porquê que você conta alguém conta algo a alguém e alguém fica furioso contigo. É porque ele não sabe, e nem você também, o projeto que Deus está reservando para a sua vida, para o futuro. Jeremias capítulo 29, verso 11, ele diz assim, eu sei os planos que tenho para você, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro. Futuro é amanhã, e nós nem chegamos lá, mas Deus já está lá. E se Deus está lá, Deus já sabe o que tem que fazer, para que você possa tomar posse desse futuro. Então Deus tem planos, propósito, e não é propósito de mal, é de bem, porque Ele conhece o seu futuro, o amanhã. Então o amanhã está diante dele. Então não se assombre hoje, não fique aí angustiado porque está sendo perseguido, não. Porque você tem que estar feliz. Jesus diz, bem-aventurados que sofrem perseguição, porque dos tais é o reino dos céus. Então, deixa a perseguição vir. Deixa ela bater a porta. Para que eu vou me assustar? Para que eu vou me afugentar da perseguição? Esses dias eu estava falando sobre problema. Problema, você não foge dele, você resolve ele. Porque se você resolver, você ficou livre do problema. Agora quando você foge, ele vai indo atrás de você. Aonde você pisa a planta do seu pé, o problema está lá. O problema precisa de solução, não de fujão. Não é fugida do problema que está à nossa volta, não. É resolvê-lo. Resolvendo, você está lá livre do problema e vai tocando o seu barco para frente. Porque se surgir outro, não vai acumular. Se surgir outro, você já sabe o caminho. Eu vou resolver para mim poder andar. Por isso que Jesus disse que no mundo a gente vai ter aflições. Vai ter muito problema para ser resolvido. Muito problema que vai tentar nos assolar, mas vamos resolvê-los. Vamos colocar eles em pauta para que a gente não sofra dobrado. Fugir não traz resultado. Fugir não adianta. Não adianta fugir dessas situações. José continuou na casa. José continuou obediente ao seu pai. Seu pai todo ano fazia para ele uma túnica nova. Porque crescia, tinha que mudar a roupa, mas todo ano a túnica era colorida, destaque entre os irmãos. Até o dia que ele vai visitar os seus irmãos no campo, e lá eles tentaram matá-lo. E não
conseguindo porque Deus tinha projeto. Quando Deus tem projeto, não adianta. O inimigo pode te rodar, mas ele não vai conseguir achar a brecha para tentar tirar a sua vida. Aí eles não conseguiram, pegaram José e venderam José. E José chega no Egito, é vendido também no Egito. No Egito, Deus pega José e faz José mordomo da casa de Potifar. Olha para você ver o processo, o plano de Deus para dar ao povo dele vida, para conservar o povo dele em vida. Olha como Deus vai agindo, o propósito de Deus sendo estabelecido sobre a vida de José, lá no Egito. José suportou a calúnia que a esposa de Potifar fez contra ele, tentou agarrá-lo, tentou persuadi-lo, mas quando está com o coração ligado em Deus, ele sabe a sua trajetória, ele foge da aparência do mal. E ele fugindo, levantou um falso contra ele, e José foi parar onde? Na prisão. Foi preso. E chegando na prisão, José preso, guardado lá, Deus vai e acha graça nele, e faz com que o carcereiro daquele lugar também ache graça em José. E coloca José sobre os presos que estão ali. José andava com a chave de todas as celas na mão, abria, fechava, José que comandava ali. Quando Deus tem um propósito, não tem lugar que Deus não queira e não possa te usar. Não tem. Aonde você chegar, Deus vai usar a sua vida, porque Ele tem propósito. Ele tem um plano para ser estabelecido, não importa o lugar que você chegue. Você pode chegar caladinho, você pode falar, eu não vou falar para ninguém quem eu sou. Não adianta. A tua fala te denuncia. O seu comportamento como servo de Deus te denuncia. E dentro desse comportamento, Rabaxandarábia, Deus vai fazendo você acordar para a vida. Você vai vendo que você chegou até ali, não foi à toa. Você chegou até ali porque Deus tem um propósito através da sua vida. Então não adianta tentar se esconder ou fantasiar-se. Não, chegou até ali, alguém vai descobrir, não, você é diferente. Você anda diferente, você fala diferente, seu comportamento é diferente. E Deus está observando tudo. Deus está vendo tudo. Até agora há pouco eu estava ali pensando, e até as lágrimas veio, eu pensando comigo. Deus, aonde eu cheguei? Até onde eu fui? Não merecia nada disso. Mas no final do ano passado, Deus começou a falar comigo. Eu não tinha recebido convite, não tinha. Mas Deus falou comigo que eu ia pregar esse congresso. Só que eu pensei que era uma dos pré aqui. Mas não era aqui. Se fosse num dos pré-congressos, eu já estava satisfeito demais. Porque eu ia ouvir e ver a ação de Deus. Escolhidos para esse momento, para esse tempo. Estou lembrando e você vai passando o filme da vida da gente. Como Deus age. Como Deus trabalha. Como Deus faz para que o projeto dele se cumpra. Eu não sei se nessa manhã aqui alguém vai se render aos pés do Senhor Jesus. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma semente plantada aí no seu coração. Você vai sair daqui com a sua esperança renovada. Você vai sair daqui entendendo que Deus tem um propósito na sua vida, no lugar que você está. Que não adianta tentar esconder. Não. A que você menos esperar, alguém vai descobrir você. E através de você, almas se renderão aos pés do Senhor Jesus, porque o projeto, o propósito de Deus tem que se cumprir. E a palavra dele não retorna para ele vazia. Sabe por quê? Que em Isaías capítulo 55, verso 9, se eu não me engano, diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor, então, são muito melhores do que os nossos. Então, o caminho que a gente vai trilhando, a gente acha que já está bom, mas Deus, Ele pensa lá na frente.
o caminho de Deus é mais longo ainda. E se nós adequarmos à vontade dele, nós vamos ver a ação de Deus sendo realizada sobre a nossa vida. José passou por todo esse processo, mas José não desistiu e não abandonou Deus por causa da luta que ele passou. José, depois que ele foi eleito governador do Egito, o segundo do Egito, abaixo de Faraó, José cuidou de tudo, conforme Deus havia colocado no coração dele. Deixou tudo arrumado, tudo organizado, conforme Deus havia decretado a ele. Porque o projeto de Deus, o propósito de Deus, estava dando sequência à missão que José tinha na terra do Egito. E José cumpriu muito bem o seu papel. Porque os irmãos de José, quando desceram para o Egito a primeira vez, eles não conheceram José, mas José abençoou a vida deles. José poderia ser vingativo naquela hora e falar: não, vocês tentaram me matar, me vender aqui para o Egito, agora vocês vão passar fome. Não. A humildade precede a honra. Ser humilde não é pensar em si mesmo, mas de maneira coletiva. José estava colocando em prática. Pensava só nele. Não estava pensando só nele, de maneira coletiva. Ele dá o alimento e não cobra deles. Deu de graça. Leve. A segunda vez, José fez com que o irmão dele, Benjamim, permanecesse lá. Mas José mostra para nós que ele não guardou mágoa, não. Por mais que ele reteve o irmão dele lá, ele não guardou mágoa. Porque aparentemente ele parecia brabo. Mas quando a realidade ia chegando, ele corria para o seu quartinho e ia chorar. Mesmo ele fazendo de duro na frente dos seus irmãos, coração trancado, mas ele corria para o quarto e ia chorar. Seja humilde. Pense de maneira coletiva. Não guarde mágoa no seu coração, não, isso mata. Isso te destrói aos poucos. Isso vai acabando com você. Não guarde no seu coração isso não. Isso dói demais. Você não consegue conversar com alguém. Você não consegue olhar nos olhos de alguém porque você está magoado. Ah não, a pessoa me feriu. Jesus foi ferido. Jesus, o seu rosto foi desfigurado. Suas mãos e seus pés foram furados. Furaram ele com a lança. E mesmo assim, ele continuou amando. Ele continuou agindo para salvar. Quando ele fala assim: Pai meu, por que me desamparaste? Por que me abandonou aqui? Mas ele tinha poder para descer daquela cruz e dizer: não, chega, acabou, esse povo não merece nada. Mas não, Deus não virou o rosto para Jesus. Ali o propósito estava sendo concluído, para que a missão, através de Jesus, pudesse alcançar você. Que você pudesse entender e possa entender que o amor de Deus é muito gigantesco. Talvez você esteja até aqui no nosso meio contrariado com Jesus, porque você orou e não aconteceu. Você pediu e não aconteceu. Calma. Pega uma balança, dá uma pesada aí, para ver quantas vezes você entristeceu ele. Quantas vezes você deixou de cumprir a palavra dele que ele falou aos seus ouvidos.
Quantas vezes você desistiu de um projeto que Ele colocou na sua mão e você jogou fora, falou, não, eu não tenho capacidade para isso. Não, não é você que se capacita, não. É Ele, que Ele quer que você cumpra, seja obediente à voz dEle. É isso que Ele quer de você. Se você for refletir aí, você vai ver que a sua dívida é muito maior com Jesus do que de Jesus para você. E você não tem como pagar essa dívida. Deus te amou primeiro, é por isso que você está aqui. Por isso que nós estamos aqui. Aí eu vejo José lá, e José não deixou a ira tomar conta do coração dele e cobrar dos seus irmãos, não. José fez ao contrário. José mandou trazer seu pai e sua casa. 70 pessoas que desceram para o Egito. Essas 70 pessoas que desceram para o Egito, José não deixou faltar pão para eles, não deixou faltar alimento, e levou eles para uma terra melhor que tinha no Egito. Deus, Ele usou a vida de José, e no versículo de número 20, do capítulo 50, quando os irmãos de José, após a morte de Jacó, chegaram até ele, para conversar com ele e falar o que o pai pediu. Mas eu não sei se é verdade, né? Se o pai pediu mesmo para eles falar isso, porque eles queriam se livrar que José não matasse eles, mas eles usaram o nome de Jacó. Mas quando chegou lá, José estava tranquilo. José falou, eu entendi o processo. Eu entendi o projeto de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus me trouxe aqui. Deus me fez tornar governador do Egito, para que através da minha vida outras pessoas fossem salvas, outras pessoas pudessem ter vida. Então você não é um projeto jogado fora, não. Deus te trouxe até aqui, porque através da sua vida tem muitas outras pessoas precisando ser salvas. O que a gente tem que saber é que esta palavra aqui é dele. O que ele precisa de você é somente a sua voz. É só a sua voz, para que a palavra dele possa fluir e alcançar os corações que precisam ser alcançados. José, Deus usou a vida dele para salvar outras vidas. Esther, Deus usou a vida dela para salvar outras vidas no ambiente que eles estavam. E você? Por favor, se coloque sobre os seus pés. Deus sempre cuidou do seu povo, dos seus filhos, de maneira grandiosa e maravilhosa. Não importa qual seja a situação em que você esteja vivendo hoje, Ele sempre vai ter uma saída no tempo apropriado para a sua vida. Porque Ele que controla o tempo. Não importa. É no tempo dele que as coisas vão acontecer. Então suporte, mais um pouquinho só. Aguente firme. Tudo vai passar. Tudo vai embora. Pois dele é o tempo. Procuramos entender seus caminhos e não questioná-los. No final de tudo, vai dar certo. E Ele está no controle de tudo. Só diga comigo assim: eu fui escolhido para esse tempo. Por quê? Deus tem uma chamada na minha vida, tem um propósito e uma missão para se cumprir.
Guarde isso consigo. Carregue isso com você. Eu quero que você curva a sua cabeça agora, enquanto a banda louva. Você vai falar com Deus aí. Mas você abre o seu coração mesmo, porque eu tenho certeza que você entendeu o propósito de Deus, o porquê que você está passando por tudo isso que você está passando hoje. É porque Deus tem uma missão através da sua vida. Então se coloque na posição hoje de servo e diga a Deus: Deus, eis-me aqui. A minha vida está nas tuas mãos. Que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. Porque você pode ter certeza que nesse deserto você não vai ficar. E se ficar no deserto por um tempo, pode ter certeza que a nuvem vai estar lá para trazer refrigério sobre a sua vida. E na noite mais fria, a nuvem vai estar lá para aquecer o seu coração. Deus sempre vai estar contigo, se você permanecer fiel a Ele.